Olá, meu nome é Elisandra de Jesus Sangalho Martins, sou enfermeira, especialização em cardiologia, formação pedagógica em licenciatura em enfermagem. O cargo a qual me candidato nesse processo seletivo é de professor de educação profissional na área da enfermagem. Bom dia aos alunos, hoje falaremos sobre o uso de equipamentos de proteção individual. Para falarmos sobre o assunto de hoje, faremos uma retomada da aula anterior. Vocês se lembram que falamos sobre os riscos biológicos? Alguém poderia me dizer o conceito, ou se lembra o conceito do risco biológico, que vocês se lembram que falamos na aula passada? Isso. Então, considera-se como risco biológico a probabilidade de exposição ocupacional a agentes patogênicos. O que são os agentes patogênicos? São aqueles capazes de produzir infecção ou doenças infecciosas nos hospedeiros em condições favoráveis. O hospedeiro pode ser o homem, como pode ser o animal. Vocês conseguem dar exemplos desses micro-organismos capazes de produzir essas infecções ou doenças? Isso, vírus, bactérias, fungos, protozoários. E as doenças, vocês se lembram? Muito bem. Então, hoje falaremos sobre os equipamentos de proteção individual. Já ouviram falar sobre os EPIs? Já ouviram algum profissional utilizando corretamente ou incorretamente os EPIs? Vocês já fizeram uso de equipamento de proteção individual alguma vez? Eu trouxe uma notícia aqui sobre um assunto relacionado, ao uso dos EPIs. É uma notícia de novembro de 2020, onde o Ministério do Trabalho registrou um aumento de 18% nos casos de acidente de trabalho durante a pandemia. Então, houve uma grande notificação ali de acidente de trabalho, aproximadamente 473 notificações. Toda vez que essas notificações, a instituição ela é também notificada pela epidemiologia, pela vigilância, por qual motivo que está acontecendo esse aumento de acidentes de trabalho e ela tem que tomar uma providência. Então, não é muito legal. E quais foram os motivos desses acidentes? Então, profissionais que não utilizavam corretamente os EPIs, como utilização da máscara no pescoço, deixar à mostra o nariz, utilizar a máscara só na boca, a manipulação inadequada de descartáveis, reencape de agulhas, e isso aí foi visto por vários profissionais, desde o motorista da ambulância até ao médico, Mas dentre os profissionais que foram registrados estes acidentes de trabalho, a grande parte está auxiliares e técnicos, a maior parte. Outros profissionais também aconteceu, mas a maior parte está entre os técnicos e os auxiliares. E aí, o que deveria acontecer para não ter esses acidentes? Então, fazer a prevenção correta, usar os EPIs corretamente, lavar as mãos, e seguir os protocolos de segurança. Para falarmos sobre os EPIs, eu vou deixar o conceito aqui de biossegurança, que está dentro deste contexto, os EPIs, que é um conjunto de medidas e procedimentos técnicos necessários para a manipulação de agentes e materiais biológicos capazes de prevenir, reduzir, controlar ou eliminar os riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal, vegetal e do meio ambiente. Pessoal, anotem esse conceito que é muito importante. Os equipamentos de proteção individual, então, eles estão regulamentados na norma regulamentadora 6, e hoje existe a NR 32, que é a norma regulamentadora 32, que faz uma complementação a esta norma. Então, dentro desta norma, ela fala muitos assuntos sobre os EPIs, sobre a obrigatoriedade, sobre os direitos, deveres. E toda empresa é obrigada a fornecer aos seus empregados os EPIs adequados, em perfeito estado de conservação e funcionamento e de forma gratuita. E todo empregado deve zelar por esse EPI. Quando ele não estiver em condições adequadas de uso, ele deve solicitar um novo equipamento. Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o uso dos EPIs é imprescindível para a prevenção de acidentes de trabalho. E o objetivo dos EPIs é o que? A proteção do funcionário
e também na proteção do paciente ou de materiais que você esteja manipulando, que se deseja garantir a não contaminação deste material. Aqui eu vou falar brevemente sobre os principais EPIs. Vamos começar pelas luvas. As luvas fazem a proteção da pele à exposição de material biológico e dos produtos químicos. Elas podem ser estéreis ou não estéreis. Nas próximas aulas falaremos sobre como faz a colocação das luvas e a diferenciação, né, sobre as estéreis e não estéreis. Anotem, pessoal, muito importante também. A touca ou gorro faz a proteção do couro cabeludo e dos cabelos para evitar a exposição de matéria orgânica ou de produtos químicos. A máscara descartável é muito utilizada na nossa rotina. Ela é utilizada nos procedimentos que envolvam respingos gerados pela fala, pelos espirros ou pela tosse. Devem ser trocadas quando estiverem úmidas ou quando estiverem submetidas a respingos visíveis ou quando estiverem visualmente, né, sujas. A máscara PFF2 e a N95 ela é indicada para proteção de doenças por transmissão aérea, tuberculose, varicela, sarampo, Covid-19, entre outras. Esse modelo azul é PFF2, onde ela tem um respiradorzinho lateral, e esse modelo branco é a N95. Pessoal, vejam que a diferença entre as duas máscaras. Vejam na foto aí que a diferença entre as duas, tá? Mas a proteção das duas é para o mesmo fim. Os óculos de proteção fazem a proteção da mucosa ocular, deve ser de material acrílico para que ele seja lavável, não deve interferir na qualidade visual do profissional, onde ele deve realizar a sua atividade e estar enxergando o que ele está fazendo. O avental, ele serve como uma barreira de proteção para a roupa dos profissionais. Para isso, ele deve ser de manga longa para evitar a contaminação, né? Ele pode ser de tecido ou de descartável e ele faz a proteção da pele e da roupa ali do profissional. E qual tipo de avental? Depende de onde você ou o profissional estiver, né? Ou que ele irá manipular. Então, pode ir no centro cirúrgico, por exemplo, o avental é de tecido e é descartável. Para finalizarmos a nossa aula, vamos, né, fazer um jogo aqui de perguntas. Então, pessoal, quais são os riscos do não uso ou do uso inadequado dos equipamentos de proteção individual? Isso, a contaminação, o risco de doenças, né? A não proteção ali para o paciente também, que pode gerar uma hospitalização maior se ele adquirir uma infecção ali, né? Por uma contaminação dentro do hospital. E sobre a aula de hoje, quais são os EPIs que nós falamos aqui na aula? Isso, muito bem. E sobre a notícia, né? Sobre esse acidente, se acontecesse com vocês, como vocês reagiriam? Se acontecesse nas instituições de vocês esse aumento, o que vocês acham que deveria ser feito, né? E se vocês fossem um desses profissionais que acontecesse esse acidente, se coloquem também, pessoal, no lugar do paciente. Se você vai fazer uma punção venosa, né? Lembra você, lá, por exemplo, numa padaria, tem um padeiro fazendo um pão de luva e um padeiro fazendo um pão sem luva. Qual pão você compraria? Assim é a nossa prática, né? Então, eles são imprescindíveis, então devemos usá-los, fazer o uso correto, né? Prevenir esses acidentes utilizando os EPIs, né? Fazer ali uma prática, verificar se tudo que você precisa está ali, né? Para você executar ali o seu trabalho ou procedimento. Fazer a higienização das mãos sempre, antes e após, né? Cada atendimento e o uso correto dos EPIs. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? E aqui deixo para vocês a bibliografia da aula de hoje. Até a próxima aula, onde falaremos sobre a paramentação desses EPIs e sobre as normas que regulamentam esses EPIs. Obrigada!